turminha! E aí, como vocês estão? Receba o meu abraço de bom dia! Vamos para a nossa primeira aula de hoje, a aula de língua portuguesa. E vamos para o nosso momento da ortografia. E o nosso conteúdo de hoje será sobre palavras derivadas. Hoje nós iremos ver o que são palavras primitivas, palavras derivadas, radical, prefixo e sufixo. Então você vai abrir agora o seu livro nas páginas 9, 10 e 11, ok? E hoje eu quero que vocês entendam o que é o radical, o que é o prefixo e o que é o sufixo. Além disso, eu quero também que vocês tenham consciência, ou seja, que vocês compreendam de que uma palavra formada pelo acréscimo de outras letrinhas é uma palavra derivada. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que eu vou dar para vocês. Além desses exemplos que eu vou dar aqui para vocês, eu também irei disponibilizar um vídeo para assim melhorar o entendimento de vocês, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, a palavra primitiva que eu vou falar hoje é a palavra feliz. Então, essa vai ser a palavra primitiva, tá bom? Eu vou chamar essa palavra de primitiva. Então, dessa palavra, nós temos as derivadas, que são as palavras felicidade, infeliz, infelizmente, ok? E o que é o radical? O radical são as letras que se repetem em todas essas palavras a partir da palavra primitiva, que são as letras F, E, L e I. Então, essas letras, nós podemos observar que elas se repetem em todas as demais palavras derivadas da palavra primitiva, que é a palavra feliz, ok? Agora vamos entender o que é o prefixo. Prefixo é o termo que aparece antes, ou seja, um pedacinho que aparece antes. Então, prefixo é o termo que aparece antes e sufixo é o termo que aparece depois. Por exemplo, a palavra de novo feliz. Se eu colocar um prefixo de in, fica infeliz. Agora vamos colocar um termo depois da palavra infeliz. Agora eu coloco cidade, então vai ficar infelicidade. Então esse cidade, esse pedacinho que eu coloco depois, eu vou chamar de sufixo. Então fiquem aí com o vídeo para vocês compreender ainda melhor este assunto. Tá legal? Derivadas consiste na formação de novas palavras a partir de palavras já existentes na língua portuguesa. Por exemplo, uma só palavra pode formar muitas outras, como a palavra flor, que pode formar as palavras flora, floral, floricultura, florido, florista e florzinha. Outro exemplo, a palavra papel, que forma as palavras papelada, papelão, papelaria, papeleiro, papelinho e papelote. As palavras flor e papel são as palavras primitivas, que são aquelas que não são formadas a partir de outras palavras, ou seja, elas são as originais, as primeiras. Palavras derivadas por adição de prefixo. Prefixos são palavras ou termos colocados no início de outras palavras a fim de mudar o seu sentido. Por exemplo, se adicionarmos o prefixo re à palavra primitiva fazer, teremos a palavra derivada refazer. Assim como nas palavras desenterrar, desânimo, desapegar, desapertar, onde temos 4 palavras com prefixo des. O prefixo des indica uma ação contrária àquela que a palavra expressa. Temos também recarregar, reler, rever, repensar. O prefixo re
acrescenta a essas palavras o sentido de repetição. Existem muitos outros prefixos que alteram o sentido das palavras primitivas, como psico, ante, hiper, dis, pró, pré, pro, semi, super, entre muitos outros. E agora vamos falar dos sufixos, que são palavras ou termos colocados no fim de outras palavras a fim de mudar o seu sentido. Por exemplo, se juntarmos o sufixo mente à palavra primitiva simples, teremos a palavra derivada simplesmente. Vamos ver alguns exemplos de palavras formadas por junção de sufixos. Analisar, que é a junção de análise mais ar. Bimestral, que é a junção de bimestre mais al. Chatice, que é a junção de chato mais ice. Criancice, junção de criança mais ice. Empresário, junção de empresa mais ário. Entrevistar, entrevista mais ar. Também existem palavras derivadas que têm acréscimo de prefixo e de sufixo. Por exemplo, a palavra deslealdade, que tem o prefixo des e o sufixo dade. A palavra infelizmente, que tem o prefixo in e o sufixo mente. Recapitulando, o prefixo aparece no início da palavra e o sufixo no fim. Então, vamos fazer algumas atividades. Pensem em 3 palavras que derivam de casa. Eu pensei em casarão, casamento e caseiro. São palavras da mesma família. Aqui temos 2 palavras que não são palavras primitivas. Quais são elas? Isso mesmo, as palavras afilhado e folhagem não são palavras primitivas, são derivadas. E aqui temos 2 palavras que não são derivadas. Quais são elas? Se você respondeu mão e livro, você está correto, porque mão e livro são palavras primitivas. Quais das palavras derivadas teve acréscimo de prefixo? Isso mesmo, as palavras incapaz e reler teve o acréscimo de prefixo. Dessas palavras derivadas, quais foram unidas a um sufixo? Isso mesmo, dentista e livrinho. E quais dessas palavras têm prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Se você respondeu deslealmente e infelizmente, você acertou. Então é isso. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Agora, turma, vocês vão ler o texto da página 10 e responder esses pontinhos aí, ok? Então, vocês vão fazer a interpretação deste texto da página 10, ok? Esse texto que diz: por que os aviões não podem ser construídos com o mesmo material da caixa preta, se é a única coisa que sobra de um acidente aéreo? Então, é um texto bem interessante e vocês então vão ler o texto todinho e responder esses pontinhos aí, tá bom? Só para deixar bem claro para vocês que toda palavra tem uma parte fundamental, aquela que contém o sentido básico dela. Então, esta palavra eu chamo de radical, tá bom?
Isso tem no livro de vocês. Vocês podem ler, marcar, circula como nós fazíamos, grifa, essas coisas mais importantes que a tia fala para vocês, tá bom? Então, radical é a parte fundamental da palavra, é o elemento que define o significado principal do termo. Então, grifa isso aí no seu livro, que está aí na página 10. Outro exemplo de palavra que eu vou dar para vocês é a palavra leal. Da palavra leal, eu posso derivar as palavras desleal e lealdade. Então, leal, eu digo que é o radical, pois é a parte mais significativa da palavra em desleal, certo? Aí também nós temos os acréscimos. E os acréscimos dessas palavrinhas nós vamos chamar de prefixo ou sufixo, certo? Então, vejam aí ainda esses exemplos. Então, pessoal, nós podemos observar que na palavra primitiva, que é leal, nós acrescentamos um termo antes, que esse termo antes foi des. Então, esse termo que nós acrescentamos na palavra primitiva, nós chamamos de prefixo, que é o termo que aparece antes. E o termo que aparece depois, nós chamamos de sufixo. Por exemplo, deslealdade. Então, esse dade eu chamo de sufixo, certo? Então, agora vocês vão fazer a atividade da página 11. Ainda na página 11, tem uma perguntinha aí dizendo assim, ó. É verdade? O que é verdade? É verdade que os prefixos e os sufixos são chamados de afixo? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Isso é verdade ou é mentira? E aí, o que vocês acham? Respondam! Vou ficar aqui esperando, vamos lá? Vamos pensar? Isso, gente, é verdade. Então, quem disse que é verdade, acertou. Isso é verdade. Por que é verdade? Porque os prefixos e os sufixos são afixos, ou seja, são elementos que podem se juntar a uma palavra para formar outras palavras, que são as derivadas. Por exemplo, se eu disser assim, quem são os derivados do leite? É um exemplo meio maluco, mas é um exemplo, só para vocês entenderem melhor. Quem são os derivados do leite? Os derivados do leite são o queijo, a manteiga, iogurtes, entre outros. Então, por quê? Porque o principal, o elemento primitivo é o leite, mas tem os seus derivados, são igual às palavras. As palavras, nós temos as palavras primitivas e temos também ainda as derivadas, que são palavras geradas das palavras primitivas. Então, é esse o nosso assunto de hoje. Eu tenho certeza que vocês compreenderam esse assunto. Então, por hoje é só. Beijos, fiquem com Deus e até daqui a pouco na correção da atividade. Tchau!